Olá! Agora faremos o estudo da segunda parte de Mateus, capítulo 27. Essa segunda parte se inicia a partir do versículo 45 até o final, ok? Então, vamos orar? Pai, entramos agora diante da Tua presença. Pedimos mais uma vez que o Senhor esteja conosco no estudo deste capítulo, pois sabemos e reconhecemos que de nós mesmos pouco poderíamos entender das profundidades da Tua palavra. Pai, nós queremos ser moldados pela Tua verdade. Nós queremos ser, meu Deus, mais do que ouvintes, nós queremos ser praticantes e nós queremos ser aptos verdadeiramente a ensinar a Tua palavra, Senhor. Desde já nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de te conhecer. Nós louvamos e exaltamos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e as mães dos filhos de Zebedeu. E a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu no lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, quando ainda vivia aquele mentiroso, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Essa passagem, pessoal, a partir do versículo 45, é extremamente rica em vários entendimentos e cumprimentos de profecias do Antigo Testamento, profecias que apontavam para o Messias. A primeira aqui, é a questão de Jesus virar para Deus e perguntar: por que me abandonaste? Primeiro, o pecado separa o homem de Deus. No momento da cruz, Jesus estava levando não os pecados dele, porque ele não tinha, mas os pecados, os nossos pecados. E isso separava Jesus de Deus. Então ele vivenciou a separação de Deus por causa dos pecados. E por que eu disse que essa parte
ela é um cumprimento, né, das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Porque ela é dita, essa mesma frase é dita em Salmos, capítulo 22. Esse salmo, basicamente todo, ele é uma referência direta ao que aconteceu na cruz. Depois vale a pena ler. E ele se inicia no versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Basicamente é a mesma frase que Jesus foi dizer quantos e quantos anos depois que essa frase foi escrita. E não para por aí. No versículo 7 deste mesmo salmo, né, o Salmo 22, diz: todos os que me veem zombam de mim. Foi o que aconteceu com Jesus. Nós vimos na parte 1 de Mateus 27. No versículo 14, todos os meus ossos se desconjuntaram. O sofrimento extremo que Jesus passou. No versículo 16, transpassaram minhas mãos e os meus pés. Também fizeram isso com Jesus. Versículo 18 do mesmo salmo, repartem entre si as minhas vestes. Foi o que soldados fizeram. Então tudo isso é um cumprimento do que já tinha sido predito no Antigo Testamento, que o Messias passaria. Então não foi à toa que Jesus falou isso, entende? Na verdade, não é exatamente que Deus abandonou Jesus. Isso era necessário para que toda a obra da cruz fosse cumprida. E isso já estava previsto muitos anos antes de Jesus vir à Terra, entende? Outra passagem é a passagem do versículo 48, que diz que um soldado ensopou uma esponja com vinagre e deu para que Jesus bebesse. Na parte 1 desse capítulo, nós vimos que foi dado para Jesus uma mistura de fel com vinho e Jesus não aceitou. Nessa segunda parte foi dado vinagre. E isso já estava predito também no Antigo Testamento, no Salmos 69, 21. Deram-me fel por alimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Primeiro, por que deram fel para Jesus quando ele estava na cruz? O fel, ele era uma forma, como se fosse um anestésico natural, para tentar diminuir um pouco a dor, o sofrimento. Mas Jesus aceitou? Não. E ele não aceitou de forma consciente. Quem estivesse sofrendo o que Jesus sofreu não aceitaria um anestésico. Entende? Jesus não aceitou e não aceitou de forma consciente. Por quê? Porque ele não aceitou alívio nenhum do sofrimento que ele estava passando. Porque aquele sofrimento, ele era voluntário. Ele foi feito, né? Ele passou por aquilo ciente do que ele estava fazendo e era para se cumprir a palavra de Deus. E, ao final, cumprindo esse Salmo 69, foi dado vinagre para Jesus e aí a obra já estava consumada. E aí por isso que Jesus aceita o vinagre. Por quê? Porque a obra já estava consumada, ou seja, tudo que era para ser cumprido, todo o sofrimento já tinha sido cumprido. Entendem? Então não foi à toa que foi dado isso. Isso já estava previsto, predito, né, no Antigo Testamento. E aí no Salmo 50, no capítulo 50, no versículo 51 diz que no momento que Jesus entrega o Espírito, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. A terra estremeceu e rochas se partiram. O que significa isso? Então vamos lá. No Antigo Testamento, como eu disse para vocês, os pecados eles não eram perdoados. Eles eram encobertos, né, cobertos pelo sangue do sacrifício dos animais. E aí, quando existiam pessoas que eram separadas para fazer esses sacrifícios. Aí tinha os sacerdotes, o líder do sacerdote, que era o sumo sacerdote. Este, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, que era o lugar onde estava, né, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para interceder pelo povo, para o sacrifício, né, pelos pecados.
para que os pecados fossem cobertos. E aí, o povo que estava lá fora não via a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, porque era coberto por uma cortina, entendeu? Então essa cortina, ela simbolizava uma separação do povo a Deus. Só podia entrar diante da presença de Deus o sumo sacerdote, que tinha que se consagrar, tinha que fazer tudo que Deus tinha determinado na lei para que conseguisse entrar na presença de Deus. Quando Jesus entrega o Espírito, essa cortina, ela é rasgada. E ela é rasgada de cima para baixo e não de baixo para cima. Pensa uma cortina, gente. Você não vai rasgar de cima para baixo, você rasga de baixo para cima. Só que foi o contrário. A Bíblia deixa claro que ela se rasgou de duas partes, de cima até embaixo. O próprio Deus rasgou essa cortina. Sabe o que isso significa? Ele tirou a separação entre ele e o povo. Por quê? Porque Jesus cumpriu aquilo que precisava ser cumprido. Através de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós já não precisamos de outras pessoas, além de Jesus, para entrar diante de Deus, entrar diante da presença de Deus. Já não é necessário mais um sumo sacerdote, não é necessário mais outra pessoa, um líder religioso, diante de Deus por você. Porque o próprio Deus, de cima para baixo, tirou essa separação através do sacrifício de quem? De Jesus. A única pessoa que morreu por mim e por você é Jesus. A única pessoa que derramou sangue por mim e por você é Jesus. E é por isso que através dele, do sacrifício dele, é que nós temos acesso direto ao Pai. Entendeu? E aí, só para finalizar, o versículo 66 deixa claro que o túmulo de Jesus foi selado e foi colocado vigias na porta desse túmulo. Isso para quê? Porque já tinha sido predito. Jesus já tinha falado que ele voltaria em 3 dias. Então eles falaram, vamos garantir da parte nossa que isso não vai acontecer, que essas pessoas não vão entrar e roubar o corpo para fingir uma ressurreição. Então eles selaram, isso era uma garantia do governador, que quem quebrasse aquele selo estaria cometendo um alto crime contra o governo. E além disso, colocou guardas na porta para garantir que não aconteceria. Mas aí nós veremos mais para frente que, como nós já sabemos o spoiler, isso aconteceu. Jesus ressuscitou. Mesmo eles tendo se cercado das maiores garantias que eles poderiam, selando o túmulo, colocando guardas à porta para que Jesus não ressuscitasse, nada, nenhum esforço humano impede o cumprimento da promessa de Deus. E é isso que nós temos aprendido ao longo do estudo de Mateus capítulo 27, certo? E ao longo de todo o livro de Mateus, e vamos aprender ao longo de toda a Bíblia, porque tudo que Deus prometeu vai se cumprir, ainda que o mundo espiritual e o físico lutem contra isso. Deus tem todo o poder e ele vai cumprir a palavra dele, certo, pessoal? Então, por hoje é só. Até Mateus capítulo 28. Um abraço para vocês.